Muito bem, vamos então analisar as nossas classes de modelo, né? Eu estou aqui com algumas abertas, né? As que nós costumamos trabalhar. Nós temos aqui a classe pessoa, ela tem os seus imports, tá? Tem lá o nome do pacote lá em cima. Daí nós precisamos saber qual é a tabela que nós estamos trabalhando, né? Precisamos da lista de campos, e aí os campos eles têm algumas anotações. Precisamos pegar a lista de objetos vinculados, a lista de listas vinculadas, né, objetos que são listas, né, um para muitos, e definir os gets e sets. Basicamente é isso na classe de modelo, tá? Um detalhe interessante é em relação aos imports, tá? Dependendo da classe, os imports podem ser diferentes. Tem alguns que são fixos, né? Por exemplo, na classe banco, nós podemos ver que esses imports aqui, eles são fixos, eles vão aparecer em todas as classes, tá? Mas dependendo do que nós vamos gerar aqui dentro, os imports, eles vão ser diferentes. Na classe pessoa, por exemplo, nós temos o one-to-one e o one-to-many, né? Porque nós temos esse tipo de relacionamento definido aqui na classe pessoa, tá? Então, quando nós utilizamos essas anotações aqui, precisamos importar aqueles dois carinhas lá em cima, tá? Outra coisa que nós temos aqui é o tipo de cascata, que também está sendo utilizado aqui, ó, tá? Então, sempre que a gente que nós tivermos algo diferente que precise de um import, nós temos que verificar isso no momento de gerar o modelo, tá? Pessoa jurídica, o que nós temos diferente? Temos a data. Toda vez que nós temos um tipo data, a gente tem que importar o date, o temporal type e o temporal. Você vai ver aqui em cima, olha, util date, temporal type, tá? Além disso, como essa aqui é uma classe filha, nós precisamos de um join column, tá? Esse join column também vai aparecer em pessoa contato. Pessoa contato aqui em cima vai ter um join column, vai ter um many to one, que é um relacionamento ao contrário, né? Cliente nós temos aqui um big decimal, né? Nós não vimos ainda esse tipo de campo nas tabelas que nós estamos trabalhando, né? Banco agência e as tabelas da pessoa, tá? Mas cliente tem um big decimal, e quando nós temos um big decimal, nós temos que ter esse import aqui em cima, tá? Então, atenção para esses detalhes do import. Bom, com base nisso, nós temos aqui o nosso template, né? O nosso template tem primeiramente a licença ali em cima, né? Então, tá ali referente à tabela tal. Depois nós temos aqui o módulo, de acordo com o que nós temos definido aqui, ó. Temos que passar o módulo para ele, né? Aí nós temos os imports fixos, aqueles que aparecem em todas as classes de model. E aqui uma lista de imports que nós vamos definir dentro do gerador do modelo, tá? Aí nós temos aqui a tabela, a classe, né? Em alguns momentos nós temos que substituir aqui o nome da classe, aqui, que é onde aparecem aqui os nomes da classe, ó. Aqui e aqui, que é o nome da tabela, isso que aparece table aqui, tá? E aí nós vamos ter uma lista de atributos do tipo objeto, uma lista de atributos do tipo lista, né? Depois nós temos os gets e sets para os atributos padrões, os gets e sets para os objetos e os gets e sets para as listas, tá bom? Muito bem, com base nisso daí agora nós já vimos lá como é que é uma classe de modelo, já vimos o template, agora vamos ver o Java Model, que é o cara que gera o modelo pra gente, tá? Ele é parecido com o que nós fizemos com o Delphi, com o do Delphi, tá bom? No entanto, aqui tem menos coisas, né? O do Delphi, ele era um pouco mais detalhado, tinha mais listas, nós tínhamos que abrir e fechar construtores e tudo mais, tá? Posso até abrir pra gente dar uma comparada. Aqui, ó. Você vê, o Delphi ele tem mais itens para serem preenchidos, o Java tem menos itens, tá bom? Então, todos esses caras que nós temos aqui em cima, eles são utilizados para serem substituídos aqui, tá? Lembrando, né? Então, nós temos o table vai ser substituído aqui, ó. Nós temos o módulo vai ser substituído aqui no package, bem aqui, ó, tá?
Aí nós temos lá os atributos. Os atributos é uma lista. Tá? Então é uma lista que vai substituir esse cara aqui, ó, essa lista de atributos. Tá? Então só para relembrar, nós já vimos isso passo a passo, né? Criamos inclusive para o Delphi tanto o modelo passo a passo como essa classe aqui também passo a passo. Que nós vamos ver agora apenas o que é que nós temos de diferente nessa classe do Java, tá? Ok, como tem alguns imports, né, que são diferentes e eles podem aparecer em apenas algumas classes, eu tive que criar aqui uma lista de imports. Eu também tive que criar aqui algumas flags para eu saber se eu tenho que importar uma data, né? Se uma data está sendo utilizada dentro daquela classe, aí eu preciso dos imports para a data. Se tem um big decimal dentro daquela classe, eu preciso do import para ele. E se eu vou utilizar o import do JSON ignore, tá bom? Muito bem, então aqui no construtor eu começo recebendo o nome da tabela, o nome do módulo, aí aqui para o Java, né? No Delphi nós não temos o nome do módulo, e a lista de campos daquela tabela e os relacionamentos. Lembrando que esses relacionamentos só aparecem aqui quando eu estou na tabela mestre, tá? Então quando eu chamo banco, ok? Banco vai ter relacionamentos? Vai ter o relacionamento lá com o banco agência, não é isso? Então quando eu estiver trabalhando nos agregados de banco, e banco agência é um deles, né? Chamei banco lá no browser, né? Ou lá na aplicação cliente, tá? Ele começa fazendo os agregados. Ele vai fazer banco agência, relacionamentos aqui vai vir nulo. Quando ele começar a fazer banco, vai vir aqui o banco agência como relacionamento. Pessoa, tem vários agregados, né? Quando ele começar a fazer os agregados aqui, pessoa física, esse relacionamento vai estar nulo. Pessoa jurídica, esse relacionamento vai estar nulo. Pessoa contato, também vai estar nulo. Quando ele fizer todos os relacionamentos e no final for fazer pessoa, aqui vai vir a lista de relacionamentos vinculados àquela pessoa para ele conseguir gerar os objetos, tá? Ok, então continuando aqui, ele define lá todo mundo lá de cima, né? Os imports ele começa setando como false, porque depois ele vai setar para true lá mais para baixo. Seta o nome da classe, seta o nome do módulo, seta o nome da tabela. Daí ele começa a verificar aqui os atributos, tá? Que nós chamamos de fields lá no Delphi, aqui são os atributos, né? Perfeito. Ele pega então aqui o nome da tabela, o nome do campo atributo, o nome do campo getSet. Por que ele define 3 vezes o nome do campo? Porque se você observar aqui, nós precisamos do nome do campo de 3 formas diferentes. Nós precisamos dele em caixa alta, precisamos dele em caixa baixa. Então, nome campo tabela é esse aqui. Nome campo atributo é esse aqui. Só que quando a gente faz o get e o set, ó, ele tem que estar com o C maiúsculo. A primeira letra está maiúscula para o get e o set. Então, é o nome campo getSet, tá? Ok. Daí ele verifica aqui se eu tenho algum relacionamento local, né? E se esse relacionamento local tem algum comentário, tá bom? Então, se eu tenho um relacionamento local e esse relacionamento local tem algum comentário, eu vou gerar ou um objeto ou uma lista. Provavelmente vai ser um objeto, né? Quase certo que é um objeto, né? Certamente é um objeto. Por exemplo, eu estou em contato, né? Pessoa contato. Então, eu vou achar o ID da pessoa aqui e vou gerar um objeto pessoa dentro da classe pessoa contato, né? Se nós viermos aqui em pessoa contato, ó, eu vou ter um objeto pessoa dentro dele. Aqui está. Tá? Quando eu estiver em banco agência vai achar o ID banco. Aqui, vai achar o ID banco, né? Quando ele acha o ID banco, o que é que ele faz? Ele gera um objeto banco dentro de agência, tá? E aqui tem algo diferente entre o Delphi e o Java. Lá no Delphi, nós simplesmente verificávamos se existia esse campo local, né? Se existia esse campo de chave estrangeira, mas além disso, nós verificávamos se o lado dele era local. Se esse lado fosse local, a gente colocava esse cara nos relacionamentos de detalhe.
tá bom? Perfeito. Além disso, né, no Delphi, nós sempre gerávamos o campo, né? Então, se no caso de banco agente, se eu achasse ID banco, eu gerava lá ID banco do tipo inteiro. E depois eu também gerava o objeto, tá? No Java nós não temos isso, né? No Java nós temos apenas o objeto banco. Eu não vou ter aqui um ID banco aqui para cima, tá? Por causa disso, no Java eu tenho um if else aqui, ó, um else, tá? Então, se é um campo de chave estrangeira, eu gero um objeto. Se não, aí eu gero um atributo padrão, um atributo que não é um objeto vinculado a nenhuma classe. Lá no Delphi, como é que funciona? Se é um campo de chave estrangeira e é local, eu gero um objeto. Mas eu também gero o campo para ele, lá embaixo. Tá? Então, tem essa diferença aqui entre o Java e o Delphi, né? Um outro detalhe é, no Delphi eu sempre verifico se tem essa assinatura local. Porque se não tiver, eu vou apenas gerar o campo e não gero o objeto para ele, tá? No caso do Java, eu não verifico se tem esse cara local, tá? Eu sempre gero o objeto para ele, tá bom? Sempre vou ter que gerar o objeto lá na outra classe, tá? Que é a classe filho, no caso, eu estou me referindo aqui, tá bom? Os relacionamentos de classe mestre, eles já vêm aqui em cima, tá? Eles são feitos lá no gerador Java, né? Que a gente já viu anteriormente. Muito bem. Então, eu não preciso verificar se o cara é local. Se ele tem uma chave estrangeira, vai ter um objeto lá dentro. Agora, esse objeto que vai ter lá dentro da classe filha, às vezes ele vai ter um JSON ignore. Por exemplo, aqui em pessoa contato eu tenho um JSON ignore, tá? Em banco agência eu não tenho um JSON ignore. Eu vou tomar essa decisão, só que vai ser lá embaixo. Lá embaixo eu vou verificar se o side é local ou inverse. E aí eu vou tomar a decisão de colocar o JSON ignore, tá? Se for local, eu não vou colocar o JSON ignore. Por quê? Porque quando eu chamar uma agência, eu quero ver o objeto banco vinculado. Se for inverse, eu vou utilizar o JSON ignore, porque eu não quero ver um objeto pessoa dentro da lista de contatos. Senão ele vai entrar no loop infinito aqui e aí não vai rolar, não vai dar certo, né? Eu quero ver a pessoa e a lista de contatos, mas eu não quero ver a pessoa vinculado a cada contato, porque aquela pessoa também tem uma lista de contatos, e aí vai ter um laço infinito, por isso que eu preciso utilizar o JSON ignore aqui, tá bom? Quem vai decidir se nós vamos colocar o JSON ignore sim ou não vai ser o side, só que não é aqui, nesse momento, como eu fiz com o Delphi. O Delphi, a lógica lá é diferente, né? Vai ser lá embaixo, tá? Então, ou eu gero o objeto, ou eu gero um atributo padrão. E aí a geração do atributo padrão, ela é muito simples, né? Como nós vimos lá no Delphi, ó. Se o tipo do campo for ID, a anotação dele é diferente, ó. Nós podemos ver aqui. Se for ID, primeiro eu tenho que colocar um @id, depois aqui a estratégia de geração da chave, e aí finalmente eu gero o private integer ID, tá? Então tá aqui. Se for ID, a anotação é essa, tá? Se não, ele já gera o atributo com o column. Mas, antes de ele gerar o column, né, esse column aqui, ó, que ele vai colocar em todos os outros atributos que são ID, que não são ID, ele verifica se o tipo de dado é date. Porque se for o date, antes do column, eu tenho que ter uma outra anotação, que é essa temporal aí, tá? Podemos ver isso em pessoa jurídica. Veja aqui, ó. Então, acima do column, eu tenho esse cara aqui. Essa anotação para a data. Perfeito? Muito bem. Daí eu gero aqui o atributo, coloco esse atributo dentro da coleção, né, do array attribute, tá? Depois eu gero o get, gero o set, combino o get com o set e coloco aqui no array getters and setters, que vai substituir esse cara aqui, ó, lá no template, tá? Muito bem. Quando eu termino tudo isso daí, eu começo a verificar, ó. O import big decimal é true. Se for, eu importo o big decimal. O import date é true. Se for, eu importo os 3 para a data. Mas onde foi que eu mudei esse cara aqui de false para true?
Porque eu começo definindo ele aqui como false. O big decimal e o import date. Mas em nenhum momento aqui eu mudei ele para true. Pelo menos não aparentemente, né? Observe que tem um momento aqui que eu pego o tipo de campo, ou o tipo de dado, tá? Aqui, ó. Nesse momento aqui eu pego o tipo de dado. Então eu vou pressionar um F12 e ele vai lá embaixo dessa mesma unit. Nós temos isso também no Delphi Model. Lá embaixo nós pegamos o tipo de dado para o Delphi, tá? E dependendo da linguagem, né, esse tipo de dado vai ser diferente. Veja que aqui no Delphi o int retorna integer, o varchar retorna string, o decimal retorna extended. Lá no Java, o int retorna integer, o varchar retorna string, o decimal retorna um big decimal, mas ele coloca o import big decimal para true. Ó. Aí está, o que nós estávamos procurando. Lá no Delphi, quando é date, ele retorna t date time. No Java, ele retorna date e coloca o import date para true. Então é aqui que ele seta esses caras para true, caso exista esse tipo de dados, né? Então, quando ele sai desse laço, que ele gera todos os atributos para o Java, ele faz a verificação. Se for true, importa o big decimal. Se for true para a data, importa os imports da data, tá? Depois disso daí, ele vai verificar os relacionamentos. Se tiver relacionamentos, se aqui for a classe mestre, né, a tabela mestre, ele vai chamar o trata relacionamentos passando os relacionamentos que vieram lá do gerador Java, tá? Se não, se for uma classe de detalhe, ele vai verificar se os relacionamentos de detalhes são diferentes de nulo. Se forem, ele vai importar o join column, que nós precisamos nas classes de detalhe, e vai chamar também o tratar relacionamentos passando o relacionamento de detalhe, tá? Muito bem, daí ele chama o método tratar relacionamento, que é esse que é chamado aqui em cima, né? Ele recebe os relacionamentos, que podem ser os relacionamentos que vieram do gerador Java, ou os relacionamentos que foram encontrados aqui, e ele começa a fazer o tratamento do relacionamento, tá? Para cada relacionamento que ele encontra, ele coloca aqui nesse objeto relacionamento. E o relacionamento, nesse caso, é um comentário der JSON Model. É o comentário que a gente definiu lá no campo do modelo, lá no der, tá bom? Ele pega então aqui o nome do relacionamento, o nome da tabela do relacionamento, né? Pega o nome do campo atributo, o nome do campo getSet e o nome da classe mestre, né? Que pode ser utilizado ou não aí no relacionamento, tá? Se o relacionamento for 1 para 1, ele vai verificar se o lado é local. Se o lado for local, eu quero gerar um objeto naquela classe e eu quero que aquele objeto apareça para mim no JSON, tá? Então eu utilizo apenas um many-to-one e um join column. É o caso de banco agência. Many-to-one e join column. O side aqui é local. Se eu vier aqui no meu modelo, no modelo do banco, agência, você vai ver que o side aqui é local, tá? Perfeito. Voltando aqui então, se o side for inverse, aí eu tenho que fazer uma de duas coisas. Primeiro eu verifico se a classe mestre é igual a vazia. Se essa classe mestre for igual a vazia, eu achei esse relacionamento aqui dentro do modelo. Ele é um relacionamento de detalhe, tá? Voltemos aqui em cima, vou pressionar Ctrl Home para achar novamente os relacionamentos. Olha. Quando eu acho os relacionamentos, eu instancio o objeto comentário der JSON Model, passo para ele aqui o nome da tabela vazia e passo o objeto JSON. Lá no comentário der JSON Model, vou pressionar F12, eu recebo o nome da tabela, o objeto do comentário e tabela mestre aqui, ó, é um parâmetro opcional, tá? Se eu achei o relacionamento aqui dentro, eu não preciso passar a tabela mestre para ele. Por quê? Porque eu estou trabalhando já com uma tabela de detalhe aqui, ok? Eu vou criar apenas um relacionamento dentro, né, um objeto dentro dessa classe de detalhe, tá? Eu vou precisar saber o nome da tabela mestre quando eu estiver criando os relacionamentos vinculados à tabela mestre. Onde é que eu faço isso?
Faço isso dentro do gerador Java. Dentro do gerador Java, aí sim, aqui ó, eu preciso passar o nome da tabela mestre para o meu relacionamento, tá? Então, só quando eu estiver trabalhando com relacionamentos que vieram a partir do gerador Java, que são os relacionamentos que eu passo aqui em cima, ó, esses, tá? Só nesse caso aqui é que eu vou ter esse tabela mestre preenchido. Voltando lá para baixo. Se o tabela mestre aqui, ó, não está preenchido, ele é um relacionamento local, né? Um relacionamento local no sentido de que eu achei ele dentro da classe de detalhe, tá certo? Eu preciso agora criar o quê? Um objeto dentro da classe de detalhe. Como ele tem um lado inverso, ou seja, eu não quero que o objeto apareça dentro do JSON. Não quero, tá? Eu não quero que a lista ou o objeto apareça dentro do JSON. No entanto, eu preciso colocar ele lá para que o ORM consiga fazer esse relacionamento, consiga fazer as operações relacionadas ao banco de dados, tá? Se eu vier aqui novamente, pessoa, eu vou ter aqui, ó, um relacionamento 1 para 1 com pessoa jurídica. Mas lá em pessoa jurídica eu também preciso ter esse objeto pessoa. Aqui, ó. Tá? Somente dessa forma é que o ORM vai conseguir fazer as operações CRUD relacionadas à pessoa e pessoa jurídica, tá? Mas eu preciso, no objeto JSON, ver o objeto pessoa vinculado ao objeto pessoa jurídica? Não, tá? Por isso que eu coloco um JSON ignore. E se eu não colocar esse JSON ignore, provavelmente eu vou ter um erro de referência circular. Ele vai tentar colocar a pessoa jurídica na pessoa, depois a pessoa na pessoa jurídica, e aí ele vai se perder e vai gerar uma exceção, tá? Muito bem. Então, como o lado é inverso, e esse aqui é um relacionamento que eu achei dentro da minha classe local, eu mapeio dessa forma, one to one, JSON ignore, join column, e aí o nome da tabela do relacionamento, tá? E aqui eu já coloco, olha, o import JSON ignore para true, né? Que é para eu importar quem? Importar esse carinha aqui, ó. Precisa ser importado quando eu tenho o JSON ignore, tá? Ok, se não, né? Se a classe mestre não for diferente de vazio, esse relacionamento ele veio lá do gerador Java, tá? Quando eu entro aqui nesse else, é porque eu estou gerando a classe mestre, eu estou gerando a classe pessoa. O que é que eu faço então? Eu gero dessa forma, olha. One to one, mapped by, classe mestre, aí eu preciso da classe mestre aqui, ó, para fazer o mapeamento, né? Aqui. One to one, mapped by, classe mestre. Daí vem ali o cascade, do tipo all orphan removal, o orphan removal que veio lá no objeto, tá? E aqui no atributo vai ficar o nome campo getSet e o nome campo atributo. Nome campo getSet, nome campo atributo. Ok, depois disso tudo, o que é que eu faço? Coloco esse atributo dentro do meu atributo obj, né, da minha lista de atributos, e chamo o método define getSetObjeto. Esse método está aqui embaixo. Né? Define getSetObjeto. É ele que vai montar o get e o set para o objeto e vai colocar nos getters e setters, né? Nessa lista de get e set para o objeto, tá? Então, antes de ele chamar o get e o set, ele põe o atributo dentro da lista de atributos. Vamos olhar no nosso template, onde é que está essa lista. A lista de atributos dos objetos está aqui, tá? Então, nesse momento aqui, ó, ele está definindo o conteúdo desse cara aqui, ok? Quando ele chama esse método, define getSetObjeto, vou pressionar F12, aqui, ó. Nesse momento aqui, ele está definindo o conteúdo desse cara aqui, ó, dessa lista, tá bom? Perfeito. Continuamos então. Isso vai acontecer se for uma cardinalidade 1 para 1. Se for a cardinalidade 1 para muitos, aqui ó, se a cardinalidade for 1 para muitos, o que é que ele vai fazer?
ele vai verificar se a classe mestre é diferente de vazia. Se a classe mestre for diferente de vazia, ele vai gerar um many-to-one, que é o que acontece, por exemplo, em pessoa-contato. Ele gera um many-to-one. Um many-to-one com um JSON-ignore e um join column. E ele já seta o JSON-ignore aqui para true, tá? Depois ele põe esse atributo dentro da lista de atributos, mas para listas, nesse caso, né? Agora veja que, embora eu esteja trabalhando com as listas, já aqui, o one to many, né? No lado inverso, eu tenho que criar um objeto. Tá? Então veja, eu já estou trabalhando nas listas. Pessoa contato é uma lista lá em pessoa. No entanto, aqui em pessoa contato eu tenho que criar um objeto pessoa. Por isso que eu chamo de novo o define getSetObjeto aqui, ó. É o mesmo método que eu chamei ali em cima, tá? Ele vai criar um objeto pessoa dentro do pessoa contato, ou dentro do pessoa endereço, enfim, nesse tipo de relacionamento nós estamos vendo aqui, mas dessa vez anotado com um many-to-one. Esse aqui de cima foi anotado com um one-to-one. Tá? Muito bem. Se não, né, se o classe mestre ele for diferente de vazio, é porque eu estou trabalhando com a tabela mestre, ou seja, estou gerando a pessoa, no caso, né, no nosso exemplo aqui, tá? O que ele vai fazer então? Ele vai criar esse relacionamento, one to many mapped by, que é o que nós vemos aqui em pessoa, vinculado à pessoa contato, por exemplo, one to many mapped by, nome da classe mestre, a cascata, o orphan removal, e abaixo dele, né, o nome do nosso atributo vai ser um atributo de lista, recebendo aqui um set, um conjunto, que é o que ele faz aqui, olha, recebe um set, um conjunto, tá? Aí embaixo aqui, para ele definir os gets e sets, ele chama um getSetLista. Aqui em cima nós chamamos o getSetObjeto, aqui embaixo um getSetLista. Esse getSetLista ele está aqui logo abaixo do getSetObjeto, olha. Ele é bem parecido, né? A diferença é que esse aqui, ele gera o objeto sem o set. Esse aqui de cima. Esse de baixo gera uma lista, tá? Ele vai gerar o que nós temos aqui na classe pessoa. Esse daqui, olha. Esse. Ele gera aqui o get para a lista e o set para a lista, tá? Veja que no set para a lista ele tem um laço, né? Para cada item da lista ele setar o objeto principal. Esse laço ele está sendo definido aqui, ó. Ok? No caso do objeto vinculado, ele não tem um laço, mas ele tem um if, né? Ele verifica se o objeto ele é diferente de nulo, ele seta o objeto principal nesse objeto, que é o que está sendo definido aqui, ó. Tá bom? Depois desses laços, então, onde eu defino todos os meus objetos e gets e sets para objetos e listas, saindo desse laço eu vou verificar os imports. Se eu tenho algum get set de objeto, eu importo o many-to-one. Se eu tenho algum get e set para lista, eu importo o set, o cascade type e o one to many. E se o meu import JSON-ignore for true, né, for diferente de false, for true, if true, eu importo aquele carinha lá para controlar o JSON-ignore, tá? E é isso. Esse é o meu modelo. Eu vou executar. Nós vamos gerar aqui os modelos de banco, banco agência e pessoa, para a gente ver como é que vai ficar. Ele está construindo ali. Pronto. Vamos lá no navegador. Vou começar com o banco. Ele parou aqui no breakpoint, vou só passar direto. Pronto, arquivos gerados com sucesso. Então aqui em Java banco, olha, ele gerou o banco. Aí está, uma classe simples, né? Tem lá os atributos, o construtor e os gets e sets.
Ele também já gerou o banco agência. No banco agência, ele é uma classe um pouquinho mais complicadinha, né? Porque ela tem um objeto dentro dela do tipo local. Então ele colocou aqui um join column e um many to one. Ele definiu aqui o objeto banco, olha, many to one. E lá embaixo ele colocou os get, o get e o set, né? O get para o banco e o set para o banco, tá? Ótimo. Se nós gerarmos banco agência, agora do ponto de vista criando uma janela para banco agência, né? Ele vai gerar a classe banco agência, tá? Que vai ser igualzinha a essa do banco que ele gerou aqui anteriormente. Se nós compararmos uma com a outra aqui, nós não vamos ver nenhuma diferença. Opa. Veja, são iguais, tá? Só que essa aqui foi gerada como filha de banco, ó, e essa foi gerada como uma classe principal, né, para gerar a janela da agência, no caso, né? E banco agência também gerou um banco conta caixa, é um outro modelo. Esse banco conta caixa, ele foi gerado com o IDzão aqui, ó, tá? Por que que ele foi gerado assim? Porque no nosso modelo, o banco conta caixa, no campo de chave estrangeira, ele não tem comentário ainda, tá? Então, se não tem comentário, ele gera uma classe simples, ele não vai gerar os relacionamentos dentro. Para ele gerar os relacionamentos, nós temos que colocar os comentários, tá bom? Ok, vamos então para pessoa, né? Pessoa. Aí está. Pessoa, ele gera aí um monte de classes, né? Nós sabemos que tem várias classes relacionadas à pessoa. Como assim relacionadas à pessoa? Onde você encontra o ID pessoa naquela classe. Cliente é uma delas, né? Se nós formos lá no banco de dados, cliente, aqui ó, cliente, ele possui o ID pessoa, só que ele está sem comentário ainda, tá? Como ele está sem comentário, o que aconteceu com ele? Ele gerou a classe, mas ele não colocou relacionamentos, ele gerou uma classe simples, inclusive colocando lá o ID da pessoa, tá bom? Já fez as anotações para a data, fez as anotações para o Big Decimal, utilizou o Big Decimal normal, fez os importes como deveria fazer, tanto para a data quanto para o Big Decimal, ok? Mas não tem relacionamentos porque nós não temos comentários lá no nosso modelo, tá? O mesmo vai acontecer com colaborador, contador, fornecedor, tá bom? Daí quando nós chegamos aqui em pessoa física nós temos um comentário, né? Se nós viermos aqui no nosso DEL, pessoa física, tem um comentário aqui no ID pessoa, tá? One-to-one, CRUD, side e inverse, né? Então, como é que ficou aqui a nossa classe? Ela tem data também, tem o join column, tem o many-to-one e tem o JSON ignore. Como é inverse, ele vai colocar o JSON ignore, né? Em termos de objeto, ele vai criar um objeto pessoa, one-to-one, porque essa é a cardinalidade, o JSON ignore para esse objeto não aparecer, para o objeto pessoa não aparecer dentro do objeto pessoa física, já que pessoa física já está aparecendo em pessoa, tá? Para a gente evitar lá a referência circular, né? O laço infinito. E lá embaixo ele tem lá o get e o set. Mesma coisa acontece para a pessoa jurídica, tá? A mesma lógica aí da pessoa física em pessoa jurídica. E no caso de pessoa contato, nós vamos ter os demais imports, né? Vamos ter um objeto pessoa, bem parecido com pessoa física, a diferença é que ele é um many-to-one, tá? Como é inverse, ele coloca o JSON ignore. E lá embaixo ele gera o get e set para a pessoa. Mesma estratégia de pessoa contato acontece em pessoa endereço e em pessoa telefone. Finalmente vamos ver a classe pessoa, que é a classe mestre, né? A classe pessoa, então, ela vai importar aqui um many-to-one, vai importar um set, vai importar o cascade type e um one-to-many, tá? Nós vamos ter, então, todos os atributos de pessoa
E logo depois vamos ter os objetos aqui do ponto de vista de uma tabela mestre. One-to-one com pessoa física, one-to-one com pessoa jurídica, one-to-many com contato, com endereço e com telefone. E lá embaixo nós vamos ter os gets e sets para cada um deles, né? Get e set pessoa física, get set pessoa jurídica, get set para a lista de contatos, get set para a lista de endereços e get set para a lista de telefones, tá? Essa aqui, né, a geração do modelo é a parte mais complicada do gerador do Java. Os demais você vai ver que são bem simples, tá? E embora seja a parte mais complicada, né, como o ORM já faz bastante coisa, chega a ser mais simples do que o gerador do Delphi, tá? Então, quanto menos código você tiver, né, quanto mais os frameworks que você está utilizando fizer o trabalho para você, menos o gerador de código vai trabalhar, tá? Então é isso, esse é o modelo, né? Debugue a aplicação para você entender plenamente como é que funciona, mas é basicamente a mesma lógica que nós utilizamos para desenvolver o modelo lá para o Delphi.